Olá, Lívia. Boa noite. Boa tarde, né? Olá, Milena. Tudo bem? Jaine, boa tarde. Tudo bem? Nosso convidado já deve estar chegando daqui a pouquinho. Isso, agora está chegando. Olá, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, Alex? Como é que estão as coisas com você? Como é que você está por aí? Tudo ótimo. Como é que vão as Tá muito coisas? frio onde você está? Começando a ficar frio. Aqui, essa semana, nevou ontem pela primeira vez e agora vai começar a cair bastante a temperatura. O que é Você bom. está no sul ou no norte Eu da tô mais, Suíça? eu tô no sul. Sul. Está no sul. Mais É. perto da Itália, da França? Na verdade, eu tô perto entre Genebra e Lausanne, então estou no Lac Léman, que chama o Geneva Lake na língua inglesa. Do outro lado do lago tá a França, onde está o Chamonix, e estou muito perto também da Itália. A Alemanha está um pouco mais longe. Tá. Pô, que bacana, Bruno. Tem bastante tempo que a gente não se vê. Acho que deve ter quase 10 anos, né? Com certeza, eu estava tentando lembrar, acho que fazem 12 anos para ser mais preciso. Você Por estava aí. chegando na Shell e eu estava saindo da Shell. Realmente o tempo passa rápido. Olha quanta coisa aconteceu nesse período, né? E a gente estava entrando numa crise forte, né? E Com nem certeza. imaginava que outras viriam, né? Que foi a crise de 2008, foi isso? É, Foi é exatamente verdade. quando, no ano que você saiu da Shell. Muito bem. Pode falar, Bruno. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Eu agradeço muito você ter aceito esse convite, né, para participar desse bate-papo com os nossos colegas, né, comigo, com os nossos colegas. Eu acho que é sempre uma oportunidade muito grande de aprendizado. Eu, eu vou, eu vou apresentar você aqui aos nossos colegas, né, que estão nos assistindo. Estou vendo aqui muita gente que eu conheço, alguns que eu não conheço. Agradeço o interesse de participar dessa conversa. O próprio fato de termos essa possibilidade de você em outro país e pessoas aqui de várias regiões do país estarem nos assistindo é uma consequência justamente do fenômeno que a gente vai estar discutindo hoje, né? Com certeza. Deixa eu apresentar o Bruno. Bruno Gama, meu colega, vocês já perceberam pelo sotaque, somos conterrâneos, né, do Rio de Janeiro. Eu conheci o Bruno quando ele estava saindo da Shell, no Rio de Janeiro, a sede operacional da Shell, da Shell na parte de exploração e produção de petróleo, né, de óleo e gás, é no Rio de Janeiro. Então, eu estava entrando, eu tinha voltado uns 2 anos antes do meu doutorado, estava trabalhando numa empresa de consultoria, depois eu fui para a Shell, e eu estava entrando e o Bruno saindo, né? E o Bruno é economista como eu, Bruno formou na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro,
e já estava concluindo naquela época, ou já tinha acabado de concluir um mestrado em planejamento energético, estava bem motivado, né? Nós trabalhávamos no segmento de petróleo, né? Mas na divisão de análise, né? De investimentos dos ativos petrolíferos da Shell, naquela região. E o Bruno queria se especializar mais e saiu para fazer, ele desbravou, né? No momento de crise, um cenário difícil, ele juntou suas economias e foi fazer um MBA numa das melhores escolas de negócios do mundo na Espanha, que é o Instituto de Empresa. Concluiu o seu MBA e foi para Abu Dhabi trabalhar numa empresa petrolífera, não é isso, Bruno? Em Abu Dhabi, me corrija, por favor, se eu tiver enganado. Quanto tempo você ficou em Abu Dhabi? 1 ano e meio, 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Depois você foi para a Inglaterra, correto? Depois eu voltei eu fui para a Suíça e nesse tempo que eu estava na Suíça eu passei 1 ano e meio na Inglaterra, indo e voltando para a Suíça. Indo e voltando. A sua esposa está baseada na Suíça, né? Correto, isso. A sua esposa trabalha na Vale, né? Ela trabalhou na Vale, hoje não trabalha mais na Vale. Ok. E depois, né, de alguns anos, nós nos falávamos esporadicamente, né? Geralmente um alô, como é que estão as coisas, etc. Até que, conversando um pouco mais sobre a questão acadêmica, né, Bruno me procurou para pedir algumas informações sobre cursos, né, de pós-graduação, porque Bruno queria continuar os estudos e fez um doutorado trabalhando, né, um doutorado em administração na Universidade Europeia da Suíça, onde ele atualmente é professor. O Bruno também é vice-presidente na parte de soluções tecnológicas da Alcerna, que é uma empresa de consultoria canadense, né, e ela opera somente no setor de energia, Bruno, ou você que está atuando na parte de energia com eles? Não, a Cerna é puramente focada no setor de energia. No setor de energia, né? Então você vê o Bruno com esse currículo bem sólido, né, com passagem por instituições internacionais, empresas estrangeiras também, e o nosso conterrâneo vai trazer aqui, sob a perspectiva de um brasileiro que está vivendo esse momento de transformação fora daqui do Brasil, né? E justamente conversando com ele sobre essas transformações, que é inclusive uma das disciplinas, ele faz isso profissionalmente no seu ambiente de trabalho, ele desenvolve, né, junto com os clientes, soluções que atendem às suas necessidades, soluções tecnológicas, né, baseadas em sistemas de informação, e ensina, né, uma disciplina de competências, né, para esse mundo digital em transformação. As escolas de negócio estão loucas procurando entender esse novo momento, esse cenário novo que tá se apresentando diante de nós, justamente para poder preparar os líderes do futuro, né? E o Bruno está envolvido nesse processo, ensinando essa disciplina na universidade, tanto para alunos de graduação quanto para alunos de mestrado, e acho que ninguém melhor do que ele. É um profissional jovem, né, que ainda está no meio aí da sua ascendência de carreira, tem muito tempo, né, ainda de vida profissional pela frente, muito aprendizado já acumulado e muita coisa para aprender, e estamos aqui honrados, né, com essa oportunidade que estamos tendo, né, de termos você aqui, Bruno, para compartilhar um pouco dessa sua experiência com a gente. Eu sou professor de finanças, né, na área de empreendedorismo e finanças, lido um pouco com tecnologia, né, com contato com os empreendedores, desenvolvendo seus projetos, mas quando você me pergunta o que é transformação digital, eu tenho dificuldade para responder, justamente para encontrar o elo central, né, para poder estabelecer os contornos e explicar o que é esse fenômeno, que é um fenômeno complexo, né? Eu fico contente que você está aqui para dar essas informações aqui para a gente, nos orientar um pouco sobre esse processo de transformação, né? Então, nada melhor do que começar pedindo para você trazer, Bruno, para a gente uma definição, né? O que você entende como transformação digital? Porque a gente escuta muito isso sob a perspectiva empresarial, né? A presença digital, novas tecnologias, as empresas têm que estar presentes nas redes, nas mídias. Você tem o outro lado também, você tem 4 empresas hoje que dominam 80% do marketing digital. Se as empresas não estão direto ou indiretamente vinculadas a essas empresas para ajudar elas a expandir os seus negócios, elas não vão ser vistas, né? Mas aí nós temos um outro aspecto importante, que é como que isso impacta o trabalho no futuro, né? E essa é uma discussão que ainda está sendo pouco, em relação a esse outro aspecto, ela está sendo ainda pouco explorada no nosso âmbito da economia. Se fala muito dos cataclismas, da automação que vai destruir emprego, etc. Mas, assim, eu não sei se isso é de todo verdade. Eu queria que você falasse isso um pouco para a gente, né? Em primeiro lugar,
trazendo para a gente o seu entendimento sobre esse processo, desse fenômeno de transformação digital. Ótimo, Alex. Não, primeiramente queria parabenizar você pela essa iniciativa de fazer essas lives. Eu tive assistindo as suas anteriores, muito interessante. Eu estou sentindo falta do seu gato pulando aí pela live, então vamos ver se ele vai aparecer. Mas... Ele provavelmente vai aparecer. Não, queria agradecer a introdução e é sempre um prazer te acompanhando à distância a sua carreira também e com muito orgulho de ser seu amigo e de poder ter trabalhado com você e estar participando dessa live. Então, primeiramente, parabenizar. Mas vamos a essa questão. Eu acho que virou muito, ultimamente, acho que virou muito buzz, né? Fala-se de transformação digital e estão falando muitas coisas a respeito do assunto. Eu acho, só para tentar começar definindo, né, e a gente começa a ir um pouco mais em detalhes nas questões que você abordou, a minha maneira de ver é um processo que utiliza tecnologias digitais para criar novos ou modificar processos, cultura, experiência de consumidores para atingir objetivos de negócio ou demandas de mercado. Então, essa seria uma definição um pouco mais abrangente, mas eu gostaria de focar, talvez, em 3 ou 4 áreas nessa definição. O primeiro, a questão de criar novos ou modificar. Segundo, a questão de processo, cultura, experiência dos consumidores. E a terceira, demanda de negócio e objetivos de negócio. A transformação digital, em geral, tem 3 grandes pilares. Um é a questão de dados e informações, né? Data, e se fala-se muito de Big Data, um dado interessante a ser abordado é que 90% dos dados disponíveis hoje foram criados nos últimos 2, 3 anos. Quer dizer, talvez a gente vai ter uma live daqui a 2, 3 anos e a gente vai estar falando da mesma coisa. Nos últimos 2, 3 anos foram criados 90% dos dados. O que é interessante nesse aspecto em relação aos dados e informação é que, como o próprio número diz, está crescendo de forma exponencial. Então, essa é a grande questão, a questão do Big Data. Como que você coleta essa informação e converte essa informação de maneira que possa ajudar o seu negócio ou o objetivo que você queira traçar. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de abordar e é de fundamental importância. O outro aspecto, ainda em relação aos dados, então lembra que eu mencionei 3 aspectos, ainda em relação aos dados, é que boa parte desses dados estão de formas não estruturadas. Pensa num Excel, é uma maneira muito fácil de pensar. Quando você faz uma tabela no Excel, você tem a coluna, tem a linha, isso é uma forma estruturada. Você consegue pegar essa tabela no Excel e converter. Você pode fazer uma análise estatística, você consegue gerar, por exemplo, qual é a média, qual é o seu P10, o seu P90. Você consegue fazer uma análise um pouco mais elaborada. Mas, como eu falei, mais de 80% dos dados que estão sendo gerados estão de formas não estruturadas. O que são formas não estruturadas? Dados que estão na internet, dados que, na nossa conversa, estamos gerando dados aqui, mas isso é muito difícil você pegar esses dados e converter de uma forma que possa ajudar o seu negócio ou você possa fazer uma decisão em relação a isso. Então, essa questão é muito importante, talvez quando você já mencionou isso, a gente pode discutir um pouco mais tarde em relação às capacidades necessárias. O outro aspecto, como eu mencionei... Bruno, acho que vamos aguardar uns 5 segundos que eu estou te perdendo. Ok. Acho que agora voltou. Voltou? Desculpa te interromper. Eu aproveito para mencionar os nossos convidados que vocês podem trazer suas perguntas, tá? Suas colocações. Coloquem aqui no chat que eu repasso para o Bruno. Desculpa, Bruno, te interromper. Não, ok. Agora você me escuta perfeitamente? Perfeitamente. Ótimo. Então, o segundo aspecto é em relação às pessoas e à cultura também. Enfim, como é uma coisa que está crescendo, precisa ter uma modificação no trabalho. E as pessoas precisam trabalhar de forma diferente para poder se adaptar ao novo contexto. E o terceiro aspecto é em relação à tecnologia, né? E muita coisa que está se caminhando é para o modelo de plataforma. E a gente pode abordar um pouco mais esse aspecto também. Mas talvez eu faça uma pausa focando um pouco na definição, só para concluir em relação à definição.
a transformação digital envolve processo, cultura, experiência, principalmente dos consumidores, e tem basicamente três pilares: dados, informação, pessoas, cultura e tecnologia. Interessante, Bruno. Você tem aí as empresas então sentadas numa mina de ouro de dados, né? Todo mundo, né? Isso tá o nosso. Às vezes eu tenho até a impressão de que o celular escuta o que eu estou falando, porque eventualmente estou falando com os meus filhos alguma coisa e depois eu vejo propaganda de coisas que eu falei com eles, sabe? Isso me preocupa um pouco, né? Então, claro, isso é tema para uma outra conversa, né? Dos impactos sociais, etc., da questão de privacidade e tal. E aí você tocou num ponto interessante, Bruno, a questão... Quer dizer, todos os pontos são bem relevantes, né? Obviamente, porque impacta tudo, né? Isso está ao nosso redor, né? E essa questão dos 90%, eu até anotei aqui, dos dados, né, terem sido criados nos 2 anos, isso é uma média móvel, né? Isso, você tem 90% dos dados relevantes novos criados nos últimos 2 anos e fora todos os outros dados criados anteriormente, né? Então, a habilidade justamente é de você conseguir entender a dinâmica desses dados e juntá-los e contar uma história com eles, né? Que é justamente a inteligência que você põe nos dados, que é o que você coloca como Big Data, né? Que é um nome simples para uma coisa muito complexa que está por trás deles, né? E aí eu queria puxar aqui um pouco para o tema, quer dizer, o segundo aspecto, né, dessa nossa conversa, Bruno, que é a questão do trabalho, né? Nós temos aqui uma quantidade, algumas pessoas aqui que eu conheço, né, pessoalmente, e os demais, novamente, eu coloco, fiquem à vontade para você trazer as suas considerações aqui, que eu vou trazer depois para o Bruno, tá? São pessoas que ainda estão no mercado, estão atuando no mercado, pessoas que ainda não entraram, estudantes universitários, outros que estão já há um tempo, uns 10, 15 anos no mercado, e essas pessoas estão preocupadas, né? Então ficam se perguntando assim, como que isso impacta o trabalho, assim? Claro, uma pergunta muito genérica, então vou tentar ser mais específico, assim, você vê hoje nesse fenômeno, porque isso afeta tudo, afeta a saúde, afeta comércio, afeta os serviços em gerais, afeta até a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? Sim, você vê que, quais são as competências hoje que você acha que as pessoas têm que perseguir, né, que podem ser mais importantes para sobreviver nesse mundo em transformação, né? Sim, essa é uma pergunta bem interessante e eu acho que esse debate não é novo, né? A gente, como economista, né, Alex, o mundo e a economia já passou por 4 grandes revoluções industriais, né? A primeira lá em 1789, e toda vez que tem uma revolução, tem esse debate em relação empregos sendo eliminados. Eu encaro de uma forma um pouco mais positiva, talvez pensando que mais em termos de oportunidades e desafios que vão ser criados a partir dessa revolução que a gente está vivendo, que é a chamada a quarta revolução industrial. Em termos de competências, eu acho que tem alguns cargos e demandas claras, né? Então, vamos pensar em relação a um tópico que você mencionou muito bem, em relação ao Big Data. Uma profissão que é interessante, eu acho que também sendo criada recentemente, ou nos últimos 5 anos, são os chamados Data Scientists, né? São justamente uma disciplina de cientistas, né, que está justamente tentando pensar como que eles vão pegar essas informações que estão disponíveis em diversas fontes, de formas estruturadas e não estruturadas, e usando plataformas, a tecnologia, para converter isso de maneira que possa ser analisada. Então, essa, por exemplo, é uma profissão clara que está em demanda. Inclusive, eu tenho o privilégio, por parte do meu trabalho, de conversar com muitos executivos, e eu acho que talvez uma recomendação é mais soft skills. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, aprenda a usar de maneira proporcional, né? Então, você escutar o que está acontecendo no mercado, o que está sendo dito, essa é uma maneira de entender para onde, quando a gente comentou e fez a definição da transformação digitais, a gente falou objetivos de negócios e demandas de mercado. Quer dizer, essas transformações digitais têm um objetivo. Então, entender quais são essas demandas de mercado, para mim, é o objetivo número 1. Você não faz uma transformação digital se não tem uma demanda de mercado, ou você não está, por exemplo, tentando aumentar a sua receita ou diminuir seus custos, melhorar a experiência do consumidor. Quer dizer, você tem que entender qual é o objetivo disso. Então, a partir daí, você traça a sua estratégia.
Então, eu acho que, voltando à questão das demandas, claramente a questão dos data science, eu, no setor de energia, criaram um novo cargo que chama o Chief Digital Officer. Isso é uma coisa que é recente, tem 4 anos, que é justamente toda a disciplina, não é só uma pessoa, existe todo um departamento que é justamente responsável por pensar para onde que o negócio está indo, quais são as demandas de mercado e como você vai chegar lá. E envolve todos esses aspectos que eu comentei, a questão do dado da informação, e aí entra essa disciplina do Data Scientist, envolve a questão cultural dentro da empresa e a questão da tecnologia. Outra profissão que é claro, com parte disso, e talvez a gente vai abordar um pouco mais isso, a questão da inteligência artificial. Existe uma parte muito grande de desenvolvimento, os developers, né, de software, que fazem com que você possa ter uma rapidez muito grande na tomada de decisão ou na análise. Então, é uma profissão clara. Hoje tem muita gente fazendo curso de Python, por exemplo, que é uma linguagem computacional, que é a base de muita coisa de Artificial Intelligence. Então, eu vejo isso também como uma nova, uma área para ser explorada mais. E é interessante que, em relação à informação, hoje, durante a pandemia, a Harvard, por exemplo, ela disponibilizou vários cursos de graça, gratuito. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de Python justamente durante a pandemia. Eu acredito que ainda está disponível. Então, eu acho que existe uma demanda nessa área. E eu acho que uma terceira área, talvez só focando em três áreas que eu acho que vai ter uma demanda muito grande, toda essa transformação digital vai gerar novos produtos, novos serviços. Então, até a parte de vendas, você precisa entender quais são as demandas para você poder vender, eventualmente, esse serviço e produto. Então, talvez focando em 3 grandes áreas, como eu mencionei, essa questão dos data scientists, né, que é um grande desafio, como eu mencionei, como que você converte esses dados em maneira que pode ser utilizada, e para a parte analítica, a questão dos developers, né, para você desenvolver um software que possa ter. Mais importante a parte de vendas e mais importante a parte de entender o negócio e as demandas de mercado. Interessante, Bruno. E você colocou aqui a questão da venda, né, as competências de vendas, as competências analíticas, né, você falou do Business Analytics, né, que é um aspecto, né, inerente à profissão de cientista de dados, né, que ele vai utilizar ferramentas de análise estatística para poder identificar, por exemplo, correlação, vínculos, né, entre aspectos, né, de determinado negócio, por exemplo, entender o que tem feito as vendas caírem mais em março do que em setembro, se março não é um mês de sazonalidade, por que os clientes com certa idade vêm em determinados horários, né? Por que certos horários, por exemplo, vêm mais homens do que mulheres e vice-versa, ou a compra média por padrão, o valor médio gasto por padrão de consumidor, né? Enfim, tem uma série de possíveis respostas, né, que se pode ter a partir dessas informações, né? E eu vejo aqui, por exemplo, a gente bastante atrasado no Brasil. Eu queria até que você falasse como é que está a situação aí na Europa. Você vê no Brasil, assim, a gente dá o CPF, né, numa farmácia, e aí a farmácia sabe tudo que a gente compra, né? Mas eu não sei se de fato na farmácia, isso no supermercado, né? O supermercado sabe qual vinho que eu prefiro comprar, né? Se eu gosto mais de vinho chileno, se eu gosto mais de vinho italiano, francês, sabe que eu gosto de tilápia, mas eu compro só 2 vezes por mês, que é muito caro. Sabe, por exemplo, que eu compro determinada marca de macarrão, né? E comprei só uma vez uma outra marca e não comprei mais, né? Mas, assim, eu fico pensando se, de fato, eles estão tirando inteligência disso, né? Porque eu não sei se o CPF é suficiente. Eu já até conversei com uma pessoa, um escocês, que estava tentando introduzir um produto no Brasil que trabalha com reconhecimento facial. Que aí, por reconhecimento facial, você sabe se é um homem, se é uma mulher, mais ou menos a idade da pessoa, etc. E você não precisa coletar dados da pessoa, tipo CPF.
poxa, todo lugar que eu vou tem que dar meu CPF, cara. Hoje eu nem dou mais. E aí, cada lugar que eu vou, eu tenho que baixar o aplicativo. Eu tenho o aplicativo do Carrefour, o aplicativo do Extra, o aplicativo disso, daquilo, o aplicativo da farmácia. Acaba que as pessoas não baixam, né? E aí isso gera, assim, o que eu quero dizer com essa história toda é que a impressão que eu tenho é que as empresas estão fazendo um mau uso dessas ferramentas aqui no Brasil. Não sei como é que está aí fora. Aí vem o outro ponto. Mas fazem um mau uso porque não tem profissional, será? Porque eu não sei se tem tanta gente para atuar formada no Brasil, para atuar em todos esses âmbitos, né? Nós temos bem poucas faculdades aqui de ciências de dados, né? A gente tinha... o mesmo problema que tinha antigamente com engenheiros de telecomunicações, né? As empresas pegavam engenheiro civil, engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico e formavam o cara depois com parte de telecomunicações. A mesma coisa com análise de sistemas. Aqui, estou falando de 20 e poucos, 30 anos atrás, né? Pegava matemático, pegava engenheiro, pegava economista, etc., depois formava o cara. Está sendo a mesma coisa com ciência de dados, né? Como é que está isso aí, Bruno? Como é que você tem visto isso aí na Europa, até mesmo com os seus alunos, né? Que estão buscando formação mais avançada nos mestrados em administração? Uhum. Não, é um ponto interessante também, talvez abordar de duas maneiras. Eu acho que o exemplo que você deu é fantástico em relação, talvez um exemplo como uma oportunidade, né? Eu vejo isso como uma oportunidade. Então, vamos pegar talvez até um exemplo aqui na Suíça e aí eu vou para a segunda parte da sua questão em relação a como é que eu vejo o mercado aqui na Europa. Durante a pandemia aqui, quando eventualmente abriu, teve já duas ondas, né? Entre a primeira e a segunda, os restaurantes voltaram a abrir. Então você tinha a oportunidade, você chegava no restaurante, você tinha que botar máscara para ir da recepção até a sua mesa. Quando você chegava na mesa, você tirava a máscara. E aí não tinha um menu, o restaurante não tinha um cardápio. Você botava o seu celular com a sua foto, e aí você tinha um código de barras, e aí com esse código de barras você via o menu no seu celular. Então, eu estou usando esse exemplo, porque esse é um exemplo clássico de digitização. Você está convertendo uma coisa de papel para uma coisa no digital. Isso não é uma transformação digital. Então, pensando um pouco mais na oportunidade, até talvez usando uma frase famosa do Jeff Bezos, né? que está em relação à questão do consumidor, como você está mencionando aí. Ele pensava no consumidor e fazia tudo. A grande frase é think about the consumer and work backwards. Então, o consumidor como a principal fonte, entender quais são os comportamentos dele, e aí que faz o link com o que você falou, que horas. Então, pensa agora nesse exemplo do restaurante, talvez pensando numa coisa mais de transformação digital. Se nessa oportunidade que eu vou no restaurante, eu tiro o scanner, a partir desse momento, eu posso coletar muitas informações sobre o cliente. Eu posso, eventualmente, saber que horas ele vai no restaurante. Eu posso saber qual é a preferência dele. Eu posso saber qual o tipo de vinho que ele bebe. Eu posso saber... E aí você vai um pouco mais para a parte de processo. Com isso, eu posso... Um dos grandes problemas de restaurante, por exemplo, é o desperdício. Eu posso, talvez, melhorar um pouco a minha cadeia toda de comprar coisas de maneira que eu evite o desperdício. Eu posso oferecer uma experiência diferente para ele. Talvez quando ele vai no restaurante ou quando não está no restaurante, ele possa receber um vídeo fazendo uma propaganda ou então apresentar uma experiência diferente para o chefe do restaurante. Quer dizer, isso já começa a transformar o negócio. Quer dizer, eu vejo isso como uma oportunidade. E o exemplo que você mencionou como grandes oportunidades. Em relação... Então, esse exemplo do restaurante seria uma digitização. Você está só mudando da parte de papel para a parte digital. E o segundo exemplo indo mais adiante e fazendo uma transformação digital, porque você está trocando toda a parte de não só o cardápio, mas também a experiência do cliente e tudo mais. Isso, a consequência disso é que eventualmente vai gerar mais negócios mais receitas para o seu negócio, porque você vai estar mais engajado com o cliente e você vai entender muito mais a preferência dele. Então, isso é a questão como a transformação digital ajuda os negócios a aumentar a receita ou diminuir custos, nesse exemplo que eu dei aqui. Em relação às competências, a própria minha universidade ela tem um programa digital, é um programa relativamente novo. Nessa aula que eu dou, como você mencionou, eu tenho duas aulas, uma que é mais na parte de competência
digital, e a outra é uma parte, é só na parte de transformação digital. O que é interessante é que é um programa novo. Aqui na Suíça tem, por exemplo, o IMD, que é uma das melhores escolas do mundo, está a 10 minutos aqui de casa. Eu tive o prazer de conhecer os professores de lá também. Eles já estão um pouco mais avançados, já tem um programa um pouco mais há mais tempo. A minha universidade, como eu falei, tem 2 anos nessa questão digital. Então, eu vejo que como o mercado está caminhando para essa... Não só o mercado, a sociedade toda está caminhando para esse lado. As universidades estão, claro, tendo que oferecer programas específicos para discutir, para ensinar nessa área. E, como eu falei, eu dou 2 aulas, e o que é muito interessante é uma aula remota. Então, eu faço aqui de casa, e o que é interessante é que tem 30 alunos que estão em todas as partes do mundo. Tem pessoal na Ásia, tem uma pessoa na Argélia, tem inclusive brasileiros, tem da América Central e boa parte da Europa, né? Então, é um exemplo de que eu acho que não só... Eu dei o exemplo do restaurante, mas agora falando talvez um pouco mais da nossa área educacional. Eu acho que vai ter uma grande transformação de como as universidades vão ter que se portar. E claro que os profissionais vão ter que se adaptar a isso, né? Não é mais aquela aula clássica que vai ter alguém no quadro. Você tem que trabalhar muito mais o engajamento, como você mantém. E aí entra a questão da transformação digital, né? Como você coleta a informação, como que você entende quais são os tipos de comportamento dos alunos, e aí você faz uma aula um pouco mais específica para isso, né? Tentando manter o engajamento. Então, eu acho que tem casos, indústrias clássicas que talvez já estão mais avançadas. Eu acho que, por exemplo, a nossa indústria de energia está muito atrás ainda, e tem isso, para mim, eu vejo também como uma grande oportunidade. Talvez a indústria de bancos está um pouco mais avançada também. Você, com certeza, lembra de, não muito tempo atrás, você tinha que ficar em fila em banco enfim, a experiência completamente mudou. Hoje em dia já tem até investimentos que robôs fazem para você. Não é um robô, uma máquina lá, mas você tem algoritmos que você programa e já faz, inclusive, o seu investimento, né? O seu portfólio de investimento. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade, e eu vejo uma tendência, várias universidades. Eu citei o IMD, talvez 3, 4 anos esse programa. A universidade que eu fiz em Madrid também tem um programa de Digital Transformation, e a universidade que eu estou dando aula tem talvez 2 anos esse programa Digital. E é uma tendência bem grande. Claro, os Estados Unidos está um pouco mais à frente. Eu fiz um curso de Digital Transformation em Berkeley 2 anos, então eles já estão um passo à frente. Claro, lá está, grande parte das transformações digitais aconteceram lá no primeiro momento. Mas eu vejo que essa área, com certeza, é uma área que vai impactar todos os setores. E aqui a gente talvez mencionou 2 exemplos, os restaurantes e a área acadêmica educacional. Interessante, Bruno. Aí, se eu entendi bem aqui, você coloca a transformação digital. É bem interessante essa questão da digitalização, né? Porque é justamente você pegar aquilo que já existe e transformar, trazer para uma plataforma digital. Mas como não se tira inteligência disso, você não está transformando a sua base de negócios com a tecnologia, né? Que é justamente o que você traz como conceito de transformação digital, né? Você usar todo esse aparato tecnológico, né, baseado em tecnologia da informação, para poder melhorar a sua condição atual. Então, assim, não só as empresas, o indivíduo pode também se transformar digitalmente, né? E aí ele expande as suas ideias, consegue atingir um público maior, ele consegue aumentar a sua base de clientes, ele consegue aumentar a sua empregabilidade, né? Aqui a gente também, essa parte dos restaurantes, a gente também, né, porque o coronavírus está aqui também, você chega nos restaurantes e na maioria deles não tem mais cardápio físico. Você tira a fotinha, como a Melissa Scarpelli colocou aqui, né? Você tira a fotinha lá do QR Code, né? E aparece o cardápio. Aí eu não sei ali, Bruno, como é que eles conseguem identificar o usuário, né? Acho que por ali não consegue identificar, né? Nesse caso é somente você tem acesso ao cardápio, né? Não tem um acesso do usuário, mas eu acho que o próximo passo seria isso, né? Identificar o usuário, e aí você pode começar a coletar mais informações de quanto tempo ele fica no restaurante, que horas ele vai, qual é o tipo de consumo. Quer dizer, isso seria o passo adiante, né? E é uma grande oportunidade, na minha opinião.
E aí, Bruno, aqui tanto a Melissa como a Cristiane Esbriça, e mais uma pessoa, Manuquá, é o nome aqui dela no Instagram, Manuela, seria Manuquá. Depois coloca aqui pra gente o seu nome, se você quiser, para eu pronunciar certinho. Ela coloca aqui a preocupação dela com a permissão do usuário, né, acesso aos dados. A Cristiane, como eu comentei, ela acredita que os algoritmos eles estão em toda parte, né? Todo lugar hoje, né? Mas assim, será que se eu fosse um cabeleireiro ou se eu fosse um profissional liberal, né? Um advogado ou um prestador de serviços regular, né? Com uma instrução média, né? Digamos assim, nível médio, né? O nosso antigo segundo grau, né? Como é que chama agora? Aqui no Brasil mudou o nome já tem alguns anos. Acho que é ensino médio que se chama. Ou universitário, quer dizer, um curso universitário que não foi concluído, né? Mas assim, um profissional que não precisa ter um diploma universitário para exercer sua profissão, ok? Aí você acha que a coisa pode ficar um pouco mais preocupante em termos dessa pessoa pensar na forma como ela vai sobreviver no mercado? Porque assim, não vejo algumas profissões acabando, por exemplo, a profissão de fisioterapeuta, né, a profissão de cabeleireiro, a profissão de dentista, né, a profissão de advogado e contador está sofrendo muitas mudanças, né, já tem as partes que são repetitivas dessas tarefas, hoje a gente já tem algoritmo fazendo. Né? Você já tem algoritmos, inclusive, mas isso, pelo que eu li, está em teste, né? Que já emitem sentenças, né? Assim, em teste para ver se eles erram muito, né? E parece que não. Inclusive, robôs que já fazem diagnósticos. E algumas vezes com uma taxa de erro muito menor do que humano, principalmente diagnósticos a partir de imagem, que às vezes o cérebro humano não consegue colocar assim na cabeça, processar aqueles pixels todos e a partir dali gerar algum diagnóstico consistente, né? O sujeito chega com múltiplas fraturas no hospital e já tem hoje, por exemplo, situação de vida e morte, algoritmos que estão, por enquanto, apoiando os especialistas, né, nesse processo de decisão. Então, assim, tem profissões que estão sendo transformadas e o profissional vai ter que acompanhar isso. No caso dos profissionais, assim, das profissões que não demandam diploma universitário, Bruno, assim, você tem visto alguma discussão? Porque a transformação digital, ela está para todos, né? Assim, as oportunidades que existem em cima dos dados, elas estão para todos. E eu vejo profissionais, por exemplo, eu gosto de motociclismo, né? Então eu vejo muito vídeo de pessoas que comentam sobre motos, etc. E eu vejo que alguns estão fazendo um uso das redes sociais, assim, absurdo, sabe? Virou um negócio mesmo, aquilo ali, para aquela pessoa, um modo de vida, entendeu? E ela está expondo a sua opinião técnica sobre um determinado assunto, fazendo propagandas, etc. Está expandindo a sua base de negócio e sobrevivendo a partir disso, né? Assim, você vê você está fora daqui do nosso contexto há um tempo, né? Mas assim, não mudou nada, tá, Bruno? O que você deixou não mudou muita coisa, assim. Qual a tua preocupação em termos assim das competências desses vários profissionais de serviços nesse mundo em transformação? Transformação mediada pela tecnologia. Não, é uma grande questão e eu acho que a gente comentou, quando a gente, como economista, mencionou as outras revoluções. Então, eu acho que esse tópico de mudança e impacto em trabalho é uma questão bem grande. Eu queria, talvez, antes de responder diretamente a pergunta, falar um pouco sobre as diferentes inteligências artificiais, porque a inteligência artificial, as pessoas pensam que é um robô fazendo o trabalho. Eu acho que é interessante entender que dentro da inteligência artificial, o paradigma, na minha opinião, não é homem versus a máquina, é como a máquina ajuda a aumentar as capacidades do humano. Então, eu acho que esse é um conceito fundamental e toda essa questão de homem versus máquina já também não é uma discussão nova. A inteligência artificial já existe desde 1960, então não é nada novo. O que mudou atualmente como eu falei, a questão da disponibilidade de dados, né, que está crescendo de forma exponencial, o que permite que a inteligência artificial fique muito mais precisa.
porque você consegue pegar esses dados e converter de maneira que possa ser analítica. E dentro da inteligência artificial existem vários tipos também. Quem lembra, talvez os mais experientes que estão aqui, lembra do Deep Blue, o computador de xadrez que ganhou do Kasparov, isso foi há 25 anos atrás, em 96, se eu não me engano. Esse é um exemplo de inteligência artificial. E na época também se comentou que a máquina ia tomar os trabalhos humanos. Quer dizer, essa discussão não é nova. Carros onde... Isso já existe também, carros hoje onde você, por exemplo, você está no carro, ele consegue sentir se você está estressado, por exemplo, você está no volante estressado, e aí se você está estressado, ele eventualmente bota uma música mais calma de forma automática. Isso é um exemplo de inteligência artificial. Assistentes virtuais, Siri, por exemplo, é outro exemplo de... Então, acho que tem diversos exemplos. Então, e tem o mais avançado, que é o robô. A Sofia, por exemplo, é um robô onde tem emoções, onde tem pensamentos e há 2 anos, inclusive, foi reconhecida como cidadã da Arábia Saudita, um passaporte, o robô. O primeiro robô que foi reconhecido como cidadão. Então, é interessante entender que tem vários aspectos e eu acho que esse paradigma da inteligência artificial aumentando as capacidades humanas, eu acho que é um ponto fundamental. Em relação aos exemplos que você deu, eu acho que isso é uma coisa que não vai voltar. Então, as pessoas, independente do negócio que opere, eu dei um exemplo de um restaurante. Um restaurante não necessariamente você precisa ter um terceiro grau, um nível, uma graduação, um mestrado. Você pode operacionar, você pode gerenciar ou ser dono de restaurante, não precisa ter nível educacional, né? Mas, com certeza... essas tecnologias digitais têm que ser utilizadas como que você mantém engajamento com os clientes, e aí você mencionou muito bem através do Facebook, através do Instagram, quer dizer, isso tentando criar esse engajamento com o cliente para tentar entender um pouco mais do comportamento do cliente e, eventualmente, usar esses dados para fornecer um produto, um serviço melhor para você aumentar a sua receita, por exemplo. Então, essa questão, eu acho que independe do nível de graduação e independe da indústria. Isso vai vir e as pessoas precisam estar preparadas para isso, na minha opinião. Mas isso independe do nível educacional. Qualquer um pode... hoje, como eu falei, as informações estão disponíveis e eu acho que entender o seu negócio e como que... Entender o cliente, eu acho que essa é a parte mais importante. O exemplo que eu dei de escutar mais do que falar... a questão da curiosidade e uma coisa que eu tenho usado muito, que eu valorizo muito, é a questão do growth mindset, né? Você pensar que você quer... Explica um pouco isso, Bruno. Growth mindset? Esse é um conceito antigo, mas é um conceito que ele basicamente, a grande fundação do conceito é que se você quer aprender alguma coisa, você bota o esforço nisso e você consegue aprender, que o seu cérebro permite isso. Isso independe do nível educacional que você tem. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante e isso ligado à curiosidade para que você possa escutar mais dos clientes e você usar as mídias digitais de maneira que você possa aumentar, melhorar o seu negócio. Você colocou um negócio interessante aqui que me fez pensar. Você tem o conceito, né, do Augmented Intelligence, né, que é a inteligência aumentada, que vem de um cara que eu vou tentar escrever o nome dele aqui para o pessoal, Kurzweil. Eu não sei se eu estou escrevendo correto, né? Ele é americano e ele fala desse conceito do Augmented Intelligence, que é a inteligência aumentada, né? E que, na visão dele, nós parece que fomos programados pelo arquiteto para sermos ciborgues, né? E a gente percebe isso porque a nossa inteligência aumenta com a tecnologia, com os aparatos. Né? E não estou falando só de exoesqueleto, eu estou falando de coisas do dia a dia. Quando você entra no carro, você se miscui com o carro é você. Porque quando você já sabe dirigir e tudo mais, aquilo já está incorporado no seu inconsciente. Quando eu estou andando de moto, de carro, parece que aquilo sou eu. Quando você coloca os óculos, você enxerga. Você esquece até que você está de óculos, mas você está vendo.
né? O computador é a mesma coisa, né? Essas novas tecnologias estão aumentando a nossa inteligência. O que você colocou faz muito sentido, né? A gente vê, tá programado um pouco a ver a tecnologia como um vilão, né? E tá aí há muito tempo, até você comentou da década de 60, né? A Melissa colocou ali que o filme do Stanley Kubrick, né? O 2001, Uma Odisseia no Espaço, é de 68. Eu não era nem Correto. nascido, e você também Exatamente. não, né? Acho que você é mais novo que eu. A gente não era nem nascido, e aquilo é tecnologia, aquilo é futuro, né? Então, assim, essas oportunidades que estão sendo trazidas nesse processo todo de transformação, mediado pela disponibilidade absurda de dados, né? Ela veio para ficar, como você colocou, e ela nos traz desafios, sim, mas também oportunidades, né? E é possível, sim, como você está dizendo, por meio da inteligência artificial, por meio de novos algoritmos, fazer uso disso tudo para aumentar a nossa inteligência sobre o que é preciso para a nossa empregabilidade, o que é preciso para a gente poder atingir um público maior, né? Transmitir as nossas ideias para uma audiência maior e assim por diante, né? A gente está vendo isso o tempo todo, das pessoas. As novelas, a audiência das novelas nunca foi tão baixa, porque as pessoas agora assistem vídeos de pessoas que nunca teriam sido atores da Globo, ou do SBT, ou da Record, né? E estão conseguindo audiência, falam sobre as coisas mais variadas que você pode imaginar. E a nossa inteligência aumenta com muita facilidade com isso. Hoje eu sei coisas de moto, falando de novo de moto, né? Coisas de moto que eu nem imaginava saber há 20 anos atrás, porque eu ia ter que assinar revistas, receber, pagar caro, ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para fazer curso com os especialistas. Agora tem vídeo de tudo. Os caras te ensinam a fazer curva em chuva, os caras te ensinam manutenção básica, os caras te ensinam como tirar prego, como consertar um pneu furado de uma moto na estrada, que acessórios você precisa antes de viajar, com qual velocidade que você tem que ter, a marcha que você tem que ter para fazer uma curva fechada. Enfim, isso só para moto, mas tem para tudo. Tem para todas as profissões, para todos os interesses, e a gente não precisa saber uma linha de programação para tirar proveito disso. Né? Eu acho que faz sentido, que você está certo o que você está falando, porque embora a complexidade por trás de todas essas inteligências sejam grandes, né, a gente pode sim aprender a ser mais inteligente com essas tecnologias que estão aí para isso. Né? Aí, Bruno, a gente está com o tempo acabando, eu falo muito, eu queria só assim, pedir para você dar assim, um conselho para o pessoal que está buscando assim. O que eles devem olhar, o que eles devem estudar, o que eles devem aprender? O que você recomendaria assim, para essas pessoas que, independentemente da idade, da experiência, tudo que tem aí é novo para todo mundo, né? Para todos. Não importa a idade. Para você ter uma ideia, quando eu separei, não sei se eu devia estar falando isso aqui ao vivo, mas quando eu separei, a minha mãe falou para mim para usar Tinder, sabe? Ela já estava mais avançada que você, né? Sim. Usa aqueles aplicativos para você conhecer gente, você fica enfurnado dentro de casa. Isso é tecnologia, nosso. Então, assim, não tem idade para você tirar proveito, né, de tudo de bom que a tecnologia tem para nos trazer. Né? Então, assim, se você for nos dar assim, um conselho para essas pessoas que estão aqui interessadas em entender desse mundo em transformação, o que fazer, onde olhar, o que olhar, assim, o que aprender, o que é importante. O que você diria, Bruno, para essas pessoas que estão buscando entender esse mundo de transformação e estão querendo assim um pouco assim uma direção para onde que elas devem olhar? Sim, não, essa é uma pergunta bem interessante, Alex. Eu acho que um conselho bem interessante, eu acho que eu uso também na minha vida, comece pelo fim. Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer? Como você falou, hoje a gente está com muita informação. Você falou da moto, a gente fala vários exemplos. A gente não sabe, muitas vezes, uma das grandes questões é se as informações que a gente tem acesso, elas são reais, se não são reais. Quer dizer, esse é outro aspecto. Eu acho que todo mundo tem uma paixão na vida, né? Tem uma paixão profissional, uma paixão esportiva. Então, por exemplo, no seu exemplo, você é um apaixonado de motocicleta. Então, você tem um objetivo. Eu quero melhorar eu quero ser
eu não sei qual é o seu objetivo, mas João, eu quero ir Eu não do quero Rio a morrer. Eu não quero morrer, pode ser seu objetivo. Ou eu quero viajar de moto do Rio até Flórida, por exemplo. Eu tive um amigo que tentou fazer uma viagem louca dessa. Quer dizer, esse é o seu objetivo no seu exemplo. Então, vamos tentar pegar esse objetivo e quebrar em pequenos objetivos. O que eu preciso para viajar para a Flórida? Eu preciso ter uma moto que tá direito. Então, como que eu faço para entender a moto que seja a melhor moto? Eu preciso entender onde que eu vou parar para dormir, quantas vezes. Eu preciso fazer um planejamento dessa viagem. Eu preciso, eventualmente, treinar. Eu preciso saber andar nessa moto que eu vou andar. Então, você precisa andar, fazer, ou que seja uma aula ou alguma coisa para entender como você anda na moto. Então, eu acho que começar pelo fim, qual é o seu objetivo, isso ajuda você a traçar como você vai chegar lá. E quais são os obstáculos, né? Você, através quando você traça esse objetivo e você começa a quebrar esse objetivo em pequenas etapas, você começa a entender onde você tem os seus gaps, onde eu tenho as minhas limitações. E isso, se você está agindo de forma correta, permite fazer com que eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa melhorar onde eu tenho um gap. Então, esse eu acho que até está um pouco fora de transformação digital, mas é um conselho que eu acho que é muito, muito interessante. Eu acho que o segundo, que a gente já talvez vai ser a terceira vez, é essa questão de escutar, seja curioso, né? Escute o que está acontecendo. Você vai fazer a sua viagem para a Flórida, talvez você queira conversar com 10 pessoas que fizeram essa viagem para a Flórida para saber quais são a experiência deles, onde que eles falharam, onde que foi bem. Isso te permite fazer a viagem, planejar de maneira mais efetiva. Um terceiro conselho, talvez um pouco também fora da área digital, não subestimar o seu network. Isso talvez vai ser um clichê que já deve ter escutado muitas vezes, mas eu comecei a valorizar isso quando eu entrei na minha universidade de Madrid. É impressionante como o network funciona muito forte. A gente está aqui nessa live, a gente se encontrou há 12 anos e a gente tem alguma coisa em comum nesse período. Você me ajudou quando eu entrei no doutorado, a gente quase se encontrou em Dubai. Quer dizer, a gente mantém esse relacionamento. E isso eu acho que é fundamental também, porque dependendo da área que você queira entrar, né, no seu caso da moto, vamos usar o seu exemplo, que é simples, você pode ter dentro do seu network alguém que fez a experiência, alguém eventualmente que queira ir com você e que você não está sozinho nessa jornada. Então, eu acho que esses são conselhos um pouco mais soft, eu colocaria, são soft skills, né? Mas para mim são fundamentais. E, claro, uma vez que você identifica o seu objetivo, onde são os seus gaps, quais são os caminhos que você... E aí seja um pouco mais específico. Eu quero desenvolver meu restaurante, eu preciso entender toda essa parte digital. Por exemplo, como fazer mídia digital, por exemplo. E aí você vai buscar cursos específicos que hoje a gente tem como nunca uma disponibilidade incrível. E uma das coisas também que hoje não tinha antigamente, quando você vai fazer um curso online, muitas vezes você já tem os reviews, né? Você vai fazer um curso online, e essa é uma coisa interessante da tendência atual. Muitas vezes, quando você vai em uma loja, você já sabe o produto que você vai comprar, porque você já pesquisou antes, você já viu quem comprou, você já viu a revisão do produto. Então, é uma coisa muito mais focada, que te permite escolher exatamente o que você precisa para atingir seu objetivo. Então, eu acho que esses são mais soft skills. Eu acho que da parte hard, que é toda essa parte de aprender isso, não queira abraçar o mundo. Dentro do seu objetivo, quais são as suas limitações e o que você precisa para atingir o seu objetivo e foque nisso. Você, eventualmente, não precisa fazer um curso de Python, por exemplo, para o seu objetivo, mas você precisa, eventualmente, entender um pouco da lógica, como funciona, como isso vai ajudar o seu negócio, a parte mais analítica disso. Bruno, fala em um minutinho, que talvez algumas pessoas, alguns dos nossos convidados aqui, possam não estar familiarizados com o conceito de soft e hard skill. Você traz uma definição para a gente, uma breve definição desses dois conceitos? Soft está ligado a comportamento, né? Então, por exemplo, curiosidade é um soft skills, está ligado ao seu comportamento. Outros exemplos do network está ligado a soft skill, você manter, você cultivar o seu relacionamento com várias pessoas. Isso são dois soft skills. Hard skills é quando você vai aprender matemática, você vai aprender um curso de Python, no exemplo que eu dei. São hard skills necessárias para você. Então,
soft skills seria uma coisa mais ligada a comportamento e hard skills seria uma coisa um pouco mais técnica ou um assunto que você precisa aprender? Todos eles se aprendem, né? Impressionante, né? Não, todos, como o próprio nome diz, skill, né? São competências. Todos eles a gente pode aprender. Eu gostei muito, muito, Bruno, da sua participação. Fiquei muito honrado com você ter aceito esse convite. Foi um aprendizado para mim também. Eu tenho certeza que para os demais você trouxe uma série você resumiu muito bem em tão pouco tempo uma série de considerações que são importantes, né? Tanto sobre a perspectiva profissional como a perspectiva de humana, né? A gente como indivíduo, como elo aqui nesse mundo complexo em transformação que a gente está vivendo, né? E tem vários pontos que você colocou aqui, eu achei interessante, né? E principalmente a diferença da transformação e da digitação, né? Digitalização que ficou guardado aqui. De fato, transformar é muito diferente do que você simplesmente passar as coisas, transferir de uma plataforma para outra, né? Nesse ponto que você depois, esses conselhos que você trouxe, os dois elos fundamentais, realmente, a gente sempre lembra, né? Eu lembro o pessoal do filme Alice no País das Maravilhas, né? Que assim que ela chega naquela terra, ela encontra o gato, aquele gato louco, né? Que é preto e branco e louco como o meu, né? O gato não apareceu hoje, né? Acho que não, ele está quieto. Ele está quieto aqui no canto dele. Está ouvindo, acho que ele gostou do que você está falando, ele está ouvindo. Deve estar dormindo, né? Está aqui olhando para mim. E aí ele falou o seguinte, né? Ele chega para ela, para Alice, e diz, viu, você está perdida aí, você está indo para onde? Ela fala, não sei. Aí ele diz, olha, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? E a gente precisa saber para onde quer ir, né? E justamente porque o caminho é difícil, né? A trajetória não é só difícil, mas ela gera um aprendizado muito grande, né? E o mais interessante, eu, por exemplo, quando entrei na faculdade de economia, o meu objetivo era ser um grande executivo, ficar rico, ganhar bônus na época, 98, de 1 milhão por ano, 98, hein? De 1 milhão por ano. E só que nesse caminho eu fui desenvolvendo certas competências e eu percebi que eu era bom em resumir coisas difíceis e explicar para as pessoas. Eu fui começando a perceber e as pessoas falavam para mim, eu falei, não quero ser professor. Eu deixei de fazer faculdade de matemática, que era uma coisa que eu adorava, porque as pessoas falavam, você vai virar professor. E eu fiz economia e virei professor. E nesse caminho, eu me reinventei, eu me redescobri, né? E percebi que eu tinha um objetivo e ao longo do processo o objetivo mudou. Ele não mudou, ele evoluiu, né? E isso acontece com a gente, né? A gente traça uma meta, quer chegar num lugar, desenvolve um conjunto de competências para chegar nesse lugar, aprende, e aí de repente você percebe, não, eu posso mudar agora, eu posso ir para um outro caminho, né? E um outro ponto, nesse caminho, nessa trajetória, você conhece pessoas, né? E essas pessoas a gente não pode negligenciar. O poder do networking, o poder de realmente de conhecer pessoas, de criar o nosso código de ética, de comportamento, para poder lidar com essas pessoas, estar num ambiente agradável, ser agradável também, e que a gente é um imã, né, Bruno? A gente atrai, né? E também repele, né? Então a gente também precisa, o que você falou dos soft skills, são fundamentais para a gente poder se manter dentro de uma rede, né, de contatos que seja importante para o nosso futuro profissional. Eu achei os seus comentários muito pertinentes, foi um aprendizado para mim também, né? Essa live vai ficar disponível, depois eu vou passar para você também, também no YouTube, né? Vou passar o link para todos. Agradeço muito aqui os colegas todos que nos prestigiaram com a sua presença. E, Bruno, assim, não tenho palavras para te agradecer o tempo que você está dedicando, acho que aí já são 10 horas da noite, não é isso? São 10 horas, Não, eu queria agradecer também a experiência e Alex, muito, muito obrigado por ter chamado e estou disponível também se quiser fazer outro assunto, a gente está sempre disponível. Muito obrigado mesmo. Bacana, viu? Pessoal, a Manuela, agora eu sei seu nome, Manuela está aqui agradecendo, ótima conversa, a Melissa agradecendo, a Lívia, tu comentou aqui, olha, foi muito bom, gostei muito, do Cristiane também fez comentários bacanas aqui sobre a nossa participação, mas a sua em particular. Bruno, muito legais as suas ideias, obrigado, thanks a billion.
Muito obrigado. Muito bom. Depois a Milena diz o seguinte: o complicado é saber para onde queremos ir. Nossos planos mudam tanto no decorrer da vida. É legal eu ter lido isso agora, né? Porque acabou que eu falei depois, sem ter lido seu comentário, Milena, sobre um ponto que você colocou, que é justamente a mudança de trajetória, né? A gente tem que continuar, keep going, né? Porque esse processo, a busca do objetivo gera um enorme aprendizado, né, Bruno? E justamente permite a gente mudar, né? Bacana, Bruno. Mais uma vez, eu espero que você participe de próximos encontros aqui com a gente. Eu não vou deixar de convidar você, ok? Acho que essa conversa pode continuar para outros âmbitos, como a questão, por exemplo, das empresas, né, da perspectiva do empresário. A gente falou aqui da perspectiva do trabalho, do indivíduo, né, do ser humano, né, que é um processo humanizado também, né? E a gente pode marcar, de repente, uma outra conversa para os empresários, né, sobre assim, as competências empresariais. Nós focamos aqui nessas discussões que você colocou dos soft skills, né, das questões comportamentais, do aprendizado e dos desafios que as tecnologias proporcionam para a gente. Muito bom, Bruno. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a presença de todos que continuaram aqui com a gente nesse tempo. Fiquem à vontade, o meu perfil é público, vocês podem, quem não está no meu Instagram pode me adicionar. O Bruno, vocês podem, Bruno Gama, com um N só, Bruno Gama, vocês podem encontrar ele também no LinkedIn, né? Lembra da questão do networking? Bruno é um profissional de alto gabarito, um profissional internacional, você tem muito a aprender com ele, você pode mandar uma mensagem para bater um papo, para pedir um aconselhamento profissional, né? Nós já fizemos isso na nossa trajetória profissional e recebemos também com muito agradecimento as pessoas que buscam alguma palavra, algum aconselhamento, então fique à vontade, ok? Eu me chamo Alex Alves, para o pessoal que não está na minha rede, que entrou depois, se você escrever no LinkedIn Alex Alves, Exalc, que é a universidade onde eu trabalho aqui da Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Você pode me encontrar, mas enfim, fique à vontade, você nos acha com certa facilidade, nós estamos aqui à disposição de todos vocês. Bacana, Bruno. Obrigadão, viu? Aproveite aí o seu final de semana. Muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado pelo convite, Alex. Bacana, Bruno. Ótima noite aí. Ótima noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.